pessoal, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre as leituras do mês de março. Eu comecei o mês de março lendo Falsos Segredos da Alice Munro e já tem vídeo sobre ele aqui no canal. Ele vai trazer vários contos em que sentimentos latentes dentro dos personagens só estavam esperando uma oportunidade para vir à tona, que seriam os tais falsos segredos do título. É uma forma de viver deixando de lado certas tentações apenas à espera de alguma circunstância que a desencadeie. Os personagens geralmente passam por algum dilema, alguma decisão que eles precisam tomar em suas vidas. Os contos são maravilhosamente bons. Esse tornou-se meu livro favorito da Alice Munro. Isso não quer dizer pouca coisa, porque essa autora é incrível e eu adoro todos os livros dela. Mas Falsos Segredos tem um quê especial. Todos os contos são incríveis. É um livro recomendadíssimo e também se tornou o favorito este ano. Outra leitura que eu fiz em março foi o livro Entre a Culpa e o Desejo, da Sarah McLean, que é o segundo volume da série Clube dos Canalhas. Eu já comentei rapidamente sobre o primeiro e o terceiro dessa série aqui no vídeo de leituras do mês, então eu voltei, li o segundo e agora só está faltando o quarto. Quando eu finalizar essa série completa, eu volto para gravar um vídeo sobre a série, para quem gosta de romances de época, assim como eu. Eu achei esse livro legal, mas eu acho que a premissa dele é a mais fraca em relação ao primeiro e o terceiro. Os personagens têm química, ele tem muito jogo de sedução entre os protagonistas, tem aquele toque de comédia que eu sempre gosto nos livros de romances de época, mas talvez ele tenha sido o meu menos preferido em relação ao primeiro e o terceiro volume, e agora está faltando o quarto para eu conferir aí como é que eu vou enxergar essa série como um todo. Esse aqui vai falar sobre uma menina que está prestes a se casar com uma pessoa que ela não conhece muito bem, como era normal para 1800 e pouco. Ela é meio cientista, ela tem muitas curiosidades em relação à ciência, biologia, exatas e tudo mais. E isso ela tem em comum com o protagonista. Os dois são muito bons, assim, juntos eles têm química. São personagens carismáticos, que a gente torce por eles. Então eu gostei, eu achei um livro legal. Mas, assim, o mote, assim, a premissa, o que leva a história adiante é que eu não achei tão forte, assim. Como eu falei pra vocês, ela está prestes a casar e vai pedir conselhos a esse cara, que é um dos sócios do famigerado Clube Noturno. Então não é uma flor que se cheire. E ela vai conversar com ele pra entender melhor como é que funcionam algumas coisas do casamento. É basicamente isso. Então, assim, enfim, é legalzinho, gente. Assim, pra quem gosta de romances de época, pra passar o tempo e rir um pouquinho, é legal. Até o momento eu tenho achado legal os livros da Sarah McLean. Não me apaixonei por nenhum deles ainda, como aconteceu com a Lisa Kleypas e a Julia Quinn. As duas, inclusive, gostam muito da Sarah McLean. Elas duas recomendam bastante. Já saiu citações das duas, acho que ao longo da série. Até fiz uma citação no terceiro livro da série. Tem uma citação minha, gente. Vejam que especial. Se vocês encontrarem o livro por aí, é só dar uma olhadinha na orelha que vai ter lá. Outro livro que eu li em março foi o Passageiro Secreto, do Joseph Conrad, nessa edição lindíssima aqui, que é a coleção Livro Objeto, eu acho, da Kozak Naif. Olha que coisa mais linda, gente. Um livro este aqui. Ele estava nas minhas metas anuais, é o primeiro livro que eu leio das metas anuais. E a diagramação dele dá um toque especial na história. Olha só, gente, ele é meio fininho e vai ficando mais grosso, porque entre as páginas existe certa ilustração que vai ter a ver com o que está sendo contado. Vejam que legal isso, é bem original, né? Nunca tinha visto nada do tipo. Ele vai falar sobre um homem, um capitão de um navio, que certa noite encontra um náufrago, assim, meio que boiando perto do navio, e ele resolve ajudá-lo. Ele descobre que esse homem é um criminoso que é procurado em outro navio, só que ele se identifica de certa forma com ele e resolve ajudá-lo. Então ele o esconde nesse navio e tem sempre essa expectativa se ele vai conseguir realmente passar despercebido ou não. É meio que tem um quê muito psicológico no livro, certo suspense no ar em relação a se ele realmente irá conseguir escondê-lo, por mais que ele esteja numa posição hierárquica, na maior posição hierárquica no navio, já que ele é o capitão. A tripulação não é muito conhecida, assim, ele sabe que basta qualquer deslize ou qualquer coisa assim fora do esperado para que todos se virem contra ele. E é uma história pequena, é uma novela, eu achei bem interessante, especialmente para conhecer mais da escrita do Joseph Conrad, que eu sou louca para ler O Coração das Trevas, que eu tenho na versão do Kobo, então vai ser o próximo livro que eu vou ler deste autor, e eu já gostei bastante dessa primeira experiência. Eu marquei um post aqui, eu vou ler pra vocês, já que eu não fiz resenha do livro. O post fala o seguinte: de repente me alegrei com a segurança extrema do mar em comparação com o desassossego de terra, e com minha escolha dessa vida imune a tentações e problemas inquietantes, revestida de uma beleza moral elementar devido à clareza do seu apelo e à integridade do seu propósito. Eu sempre gosto de ler um post porque dá mais ou menos uma ideia assim, da narrativa da escrita do autor, e eu gostei bastante do Joseph Conrad, da forma como ele escreve. Outra leitura que eu fiz no mês de março foi o livro A Menina do Capuz Vermelho e Outras Histórias de Dar Medo. Eu já gravei um vídeo sobre ele, eu acho que eu ainda não postei, mas se eu já postei eu deixo aqui o link, senão vai entrar no ar em breve. E eu me surpreendi, assim, ao gostar tanto desse livro. Eu não esperava muita coisa dele, talvez por eu ter visto alguém falando mal, não sei, em algum momento da vida. Mas os contos são meio bizarrinhos, não no sentido de dar medo, mas no sentido de que mente deturpada escreveu algum deles, pelo amor de Deus.
Na verdade, nós sabemos que isso eram muitas histórias passadas de tradição oral e que em certo ponto alguém resolveu registrá-las. É mais ou menos assim. Não existe uma origem certa para essas histórias, não existe um criador. Talvez até uma ou outra, mas a maioria não. Como eu já fiz o vídeo sobre ele, eu falo um pouco mais no vídeo da minha experiência com esse livro, mas eu achei uma leitura bem interessante. A versão crua de alguns contos que nós já conhecemos, por exemplo, existe um conto armênio que é o Nuri Heddig, que é uma versão de A Branca de Neve, só que é uma versão diferente que eu achei interessante acompanhar. Tem um pouquinho de Cinderela ali, um pouquinho de algumas outras princesas que nós já conhecemos aqui, mas no geral ele apresenta coisas diferentes do que eu conhecia, talvez porque eu tenha essas versões mais recentes na cabeça. E ele não é um livro para crianças, por mais que não dê medo, tem até algumas partes ligeiramente obscenas, mas eu comento um pouquinho mais sobre isso no vídeo que eu fiz sobre ele. Outra leitura de março foi O Primeiro Amor, do Ivan Turgenev, também já gravei vídeo sobre ele. E eu gostei muito de conhecer o Turgenev por este livro. Eu vi que este é um livro levemente diferente dos outros dele, porque geralmente ele colocava um viés muito político e social nas suas histórias, tanto que ele chegou a ser exilado por um tempo por denunciar o regime de servidão na Rússia. E esse aqui é mais focado no sentimento, na parte emocional, na parte afetiva dos personagens. Ele é contado do ponto de vista de um garoto de 16 anos que se apaixona pela primeira vez. E é bem interessante porque, por mais que ele seja em primeira pessoa e a gente tenha as impressões desse garoto, a gente percebe que outras coisas acontecem ao redor que ele sequer percebe. Talvez por uma visão mais madura, né, do leitor, enfim, a gente já percebe que ele deixa muita coisa passar. É uma espécie de romance de formação, é um livro que apresenta muita parte da vida desse garoto e um aprendizado que ele tira deste momento. É bem interessante, mas eu comentei mais sobre ele também no vídeo especial. Não sei se eu já vou ter postado esse vídeo, gente, lá no meu Perdida, no meu cronograma de vídeos, mas eu já gravei, então vai entrar, se não já entrou. E por fim eu li no mês de março o Perfura Neve, Expresso do Amanhã, né, que ganhou o filme. Esse aqui é uma versão que tem 3 histórias. A história original, que foi idealizada pelo Jacques Lob e ilustrada pelo Rochette. Eu não sei se é assim que se pronuncia os nomes. E depois da morte do Jacques Lob, o Legrand, ele escreveu 2 continuações e fechou uma trilogia. Eu achei uma graphic novel sensacional, achei o livro muito bem construído. Ele se passa num futuro pós-apocalíptico em que o único requisito de civilização existe dentro de um trem inovador, um trem futurístico que permite que as pessoas sobrevivam, porque do lado de fora existe um inverno sem fim que apenas ao colocar o pé a pessoa congela. Dentro deste trem é formado toda uma estrutura social, com teorias da conspiração, com interesses escusos. Tem um viés bem político e crítico, ele é uma ficção científica distópica e eu achei sensacional, tanto a história original quanto o sucessor que resolveu dar prosseguimento à história do Perfura Neve. É incrível, gente, esse livro é incrível. E daí eu não gravei vídeo sobre ele ainda, porque eu pretendo assistir o filme, o Perfura Neve, pra fazer uma comparação melhor pra vocês. Porque eu sei que muita gente comentou comigo que não gostou do filme, por isso não teve vontade de ler a graphic novel. Só que eu achei a graphic novel maravilhosa. Talvez o filme não seja tudo isso, talvez eles tenham modificado algumas coisas. Por isso eu quero primeiro conferir o que foi que eles fizeram no filme pra poder comentar certinho com vocês e fazer uma comparação em vídeo sobre a graphic novel e o filme. Essa aqui não é a capa original, tá? Essa é a capa do filme, mas a capa original é esta aqui. Essas foram as minhas leituras do mês de março, as minhas leituras completas, porque na verdade eu comecei vários livros ao longo do mês de março e não terminei. Pra ser bem exato, eu comecei 5 leituras e não consegui terminá-las. Mas são leituras que eu estou gostando bastante. Eu comento mais sobre ela no vídeo de metas, porque sim, o vídeo de metas vai retornar. Eu devo postar em breve este vídeo, daí vocês vão ter uma ideia melhor do que eu andei lendo em março também, que não concluí. Mas eu preferi separar, falar mais sobre esses livros no vídeo de metas, já que eu ainda não concluí nenhum deles, apesar de alguns já ter uma leitura bem adiantada. E no geral, o mês de março foi um mês excelente de leituras, eu consegui ler bastante, bem mais do que eu esperava, não tenho tantas pretensões assim para abril. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, me conta aqui embaixo o que vocês andam lendo, vamos trocar ideias. Não esquece de curtir o vídeo caso tenha gostado, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Beijo enorme pra todo mundo e até a próxima!